Eu gosto muito de falar acerca de Lutero, para entender o porquê do meu nome. Mas é interessante acerca da história de Lutero, que nós vamos ver que no passado da história dele, tudo vai dando certo. Deus parece que desde a adolescência, desde os estudos de Lutero, Deus vem preparando Lutero para o momento certo, para a hora certa. Às vezes na nossa vida a gente pensa assim: eu não sei por que eu estou seguindo esse caminho, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas quando a gente está na vontade de Deus, a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender o porquê tudo isso está acontecendo, tá bom? Então hoje nós vamos falar, lógico que não vai ter como eu falar tudo, mas nós vamos falar acerca deste homem que mudou a história da igreja, pelo menos na época em que vivíamos, e trouxe um novo pensamento, ou melhor, ele renovou, trouxe de volta o pensamento acerca do Evangelho, acerca de Cristo, trazendo de volta aqueles preceitos, os fundamentos da igreja, que nesse momento da história estava sendo perdida, e praticamente ninguém mais lia a Bíblia, ninguém mais falava de Deus. O interessante era a igreja enriquecer, a igreja crescer e a igreja se tornar forte, materialmente falando. Espiritualmente ninguém queria saber de salvação ou algo parecido. Isso tudo era balela, né? Aí Deus levanta esse homem chamado Lutero. Eu vou ficar aqui em pé, se essa posição aqui estiver atrapalhando algum irmão, mude de lugar, porque aqui eu vou ter que ficar passando vídeo e slide. Então, se essa posição aqui estiver atrapalhando você enxergar, meu irmão, muda de posição, tá bom? Que eu vou ter que ficar aqui grudadinho no computador, tá certo? Uma das coisas que nós mais conhecemos acerca de Lutero é lá na igreja de Wittenberg, onde Lutero comandava, onde Lutero fazia os seus sermões, onde Lutero falava. E o pessoal costuma dizer que quando houve um momento em que iam trazer as vendas de indulgências, Lutero colou na porta da igreja 95 teses contra essas indulgências, né? A gente não sabe muito bem se foi na porta da igreja, ninguém confirmou isso até hoje. Talvez tenha sido na porta da igreja, talvez tenha sido nos postes principais da praça onde ficava a igreja, mas uma coisa é certa: no centro ali de Wittenberg, Lutero colou essas teses para lutar contra a venda de indulgências. Por que Lutero fez isso? O que fez Lutero chegar a esse ponto? Vamos começar do início? Vamos começar da história da vida deste homem, Martinho Lutero, para vocês entenderem como Deus foi trabalhando e como Deus foi moldando este homem com o passar do tempo. Em 10 de novembro de 1483, numa cidadezinha alemã, lá de Eisleben, Lutero nasceu. E nessa mesma data que Lutero nasceu, automaticamente a sua mãe e o seu pai, muito religiosos, já levaram Lutero à igreja. Nem esperaram passar um tempinho a mais ou menos, já pegaram Lutero, levaram à igreja e já batizaram Lutero. Lutero recebeu o nome de Martinho Lutero, porque no dia que ele foi batizado, era dia do santo São Martinho. Então ele recebeu o nome do santo, Martinho, e o nome Lutero, que já era derivado do pai dele. Por isso que ficou Martinho Lutero. Interessante também que Lutero,
ele frequentou a escola até os 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, Lutero era extremamente inteligente. Lutero, ele sabia muita coisa. E o QI dele, de acordo com o QI de outros alunos ali daquela região, daquela cidadezinha, estava muito elevado. O pai dele reparou isso, a mãe reparou também, e disse: se nós deixarmos Lutero estudando aqui, nessa cidadezinha do interior, ele não vai crescer na vida. Então o que nós devemos fazer? O pai e a mãe resolveram mandar Lutero para cidades maiores, para capitais maiores da Alemanha, onde tivessem escolas melhores para o Lutero estudar e aprender com melhores professores, já que ele era muito inteligente, aprendia as coisas muito rápido. Mas só que Lutero, quando saiu, ele foi morar na casa de parentes. E morando na casa de parentes, o problema era o seguinte, que esses parentes não eram ricos, esses parentes eram pobres. Então Lutero chegou ali, se deparou numa situação que ele já não podia estudar. Os pais acharam que a solução era mandar ele para a cidade grande, os parentes iriam ajudar, só que a escola é muito cara, a escola particular é difícil você pagar, não tem dinheiro. E Lutero chegou a um ponto que ele foi viver com os parentes, que ele tinha que sobreviver pelos meios dele. Sabe como é que Lutero sobrevivia? Lutero saía de porta em porta cantando. Muitos jovens lá na Alemanha faziam isso. Na hora do almoço, na hora da janta, eles chegavam na porta das casas e cantavam. Tocavam algum instrumento, cantavam e recebiam por aquilo. Lutero saía de porta em porta cantando. E diz a história que Lutero tinha uma voz muito bonita e agradável a todos. Tanto que certa vez uma mulher se encantou pela voz de Lutero. O nome dela é Úrsula Cotta. Ela e o seu marido se encantaram tanto, quiseram saber mais acerca do menino, foram até onde estavam os parentes do menino e fizeram uma proposta. Como é que pode? Um menino desse não está estudando, nem conversa bem, fala bem. Não. Nós vamos fazer o seguinte: vocês concordam deste menino morar conosco? E os familiares, como eram pobres e não tinham como sustentar mais um, resolveram aceitar, mesmo sem o pai de Lutero e a mãe de Lutero saber, resolveram aceitar. E Lutero foi morar com essa Úrsula Cotta, que fazia parte da nobreza daquela cidade, e ali Lutero recebeu comida, roupa e principalmente alimentação. Lutero foi sustentado por aquela mulher e pelo seu marido. Diante da educação que Lutero recebeu, lógico, ele se destacou dos outros alunos, principalmente nesses 3 pontos. Lutero foi um aluno extraordinário na matéria de oratória. Olha que interessante. Oratória é você saber falar em público, é você saber falar com as pessoas. Aqui eu já vejo Deus preparando Lutero, porque sabia que lá na frente Lutero iria precisar disso para as suas pregações, para as suas palavras. Lutero também vai se destacar em línguas antigas. Ora, isso ajudou muito ele, porque o Lutero na Alemanha foi um dos maiores tradutores da Bíblia, do latim para o alemão. Então isso tudo a gente vê o agir de Deus já preparando a pessoa para algo que vai acontecer no futuro. E Lutero também se destacou na matéria de poesia. Ele fazia poesias, ele fazia canções, e a gente tem muito hino aí de Martinho Lutero dentro desse ponto. Então Lutero, Deus estava preparando ele. Deus estava preparando esse menino para o que iria acontecer futuramente. Até que em 1501, Lutero entra na universidade de Erfurt.
Lá nessa universidade, que é uma das maiores da Alemanha na época, só entrava mesmo quem tinha bastante dinheiro, Lutero cursa direito ali. E ao cursar direito, nós vamos observar que com o passar do tempo, em 1505, 4 anos após Lutero entrar e começar a cursar o curso de direito, Lutero resolve fazer mestrado. E ele se destaca tanto no mestrado que ele se torna o segundo melhor aluno da faculdade. Então quer dizer, irmão, aqui a gente está falando de uma pessoa que desde a sua adolescência, desde a sua idade mais novinha, ele vinha se destacando acerca da sua inteligência, acerca do modo de falar e também do modo de se relacionar com as pessoas. Deus já estava preparando tudo para o nosso amigo Martinho Lutero. Martinho Lutero ia tudo bem, fazia seu curso de direito, seguia o caminho da sua vida, mas de repente aconteceu uma coisa que mudou totalmente a sua história. E o que aconteceu foi isso daqui, ó. Deixa eu passar um videozinho aqui para os irmãos. Eu sempre vou estar assim parando e voltando. Eu tenho um vídeo muito antiguinho aqui sobre Lutero, mas ele é bom que ele é detalhista e é legal que a gente vê os locais e entende melhor. Aqui é a universidade onde Lutero cursou. Grande, né? Preste atenção agora. Lutero foi passar alguns dias na casa de seus pais em Mansfield, no dia 2 de julho de 1505. Quando ele voltava de Mansfield para Erfurt, por essa estrada, desabou um grande temporal. Os raios cortaram o céu e um raio lançou por terra. E ele fez um voto a Santa Ana, que era padroeira dos trabalhadores de Minas, que se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge. Esta pedra assinala que essa experiência ocorreu nessa região. Essa pedra aí, lá na Alemanha, principalmente nessa região, tudo que aconteceu na vida de Lutero existem vários museus, existem muitos locais históricos que mostram todo o desenvolver da vida de Lutero. E esse local e essa pedra é interessante, essa história que é contada, que Lutero voltava dessa cidade para visitar o pai e a mãe. E no meio do caminho, relata que caiu uma grande chuva, e nessa grande chuva Lutero já tinha medo. Diante daquilo começou as trovoadas, e um relâmpago caiu bem perto de Lutero. O susto dele foi tão grande que ele caiu no chão desesperado. E naquele desespero que ele ficou, ele começou a orar a Santa Ana. Dizia: Santa Ana, eu quero te pedir, se eu sobreviver, eu vou deixar tudo que eu faço, curso de direito, tudo, e eu vou me tornar um sacerdote. Vou me tornar sacerdote. E diz que esse local onde está essa pedra aí, ó, é o local onde ele fez essa oração, tá certo? O local onde ele fez essa promessa. E lógico, Lutero não morreu e teve que cumprir a promessa, porque ele era muito certinho no que ele fazia. Aí é um convento que Lutero vai se tornar monge. Passada a tempestade, Lutero se levantou sem ter sofrido nenhum ferimento. E assim, no dia 17 de julho de 1505, ele veio para esse mosteiro agostiniano dos Eremitas para cumprir o seu voto. Seus amigos disseram que ele voltasse atrás na sua decisão. Ele também sabia da decepção que causaria a seus pais por abandonar o curso de direito.
Mas aqui nesse mosteiro, ele esperava encontrar paz para o seu coração. Pastor Tim, qual foi a experiência que Lutero teve aqui nesse mosteiro? Lutero ficou nesse mosteiro de 1505 a 1511, com exceção de um ano que ele esteve em Wittenberg, entre 1508 e 1509. Aqui ele buscou paz de espírito para sua alma. Ele fazia penitências, jejuns e outras formas de autoflagelação, na tentativa de encontrar a paz espiritual que tanto desejava. Ele encontrou em Johann Staupitz um grande amigo. Ele era o superior da ordem dos agostinianos e Lutero se confessava por vezes com Staupitz. Mas a reação de Staupitz era: você está confessando pecados tão simples, tão insignificantes. Você não incorreu em adultério, não era tentado por mulheres ou outros problemas dessa natureza? E ele dizia: mas eu não encontro paz de espírito, eu não encontro paz. E Staupitz chamou a sua atenção para o Evangelho da graça de Deus. Esse homem, um católico fervoroso, teve uma influência muito significativa na vida de Lutero. Além disso, foi na biblioteca desse mosteiro que Lutero encontrou também o primeiro exemplar da Bíblia latina. Ele olhou a Bíblia e ficou emocionado em ver pela primeira vez uma Bíblia completa. E ele sonhava em um dia receber um exemplar dessa Bíblia, não imaginando na época que ele se tornaria o mais importante tradutor da Bíblia à língua alemã. Além disso, em uma ocasião importante também, Lutero teve certa influência do que se chama devotio moderna, ou seja, os irmãos da fé comum. Eles eram de origem holandesa e eles tinham apego à palavra de Deus. E eu creio que aqui começou o grande desejo dele de se dedicar ao estudo e à compreensão da palavra de Deus. Agora, um ponto muito importante é que após ter sido ordenado como sacerdote no início de abril de 1507, Lutero celebrou aqui na igreja, ao lado do mosteiro, a sua primeira missa, no dia 2 de maio de 1507. Ele diz que no momento em que ele estava lá, o seu pai com mais 20 pessoas haviam vindo aqui para assistir à missa, provenientes de Mansfeld, e ele celebrando a missa, dizendo as palavras diretamente a Deus, sem um mediador, que ele estaria sacrificando o próprio Deus, Filho. Ele disse que ficou tão aterrorizado que dava vontade de largar todos os emblemas e sair correndo como um fugitivo, por se sentir indigno de ressacrificar o Filho de Deus. Mas eu creio que essas experiências traumáticas aqui prepararam o espírito e o coração de Lutero para a experiência espiritual da compreensão da justificação pela fé e da graça salvadora de Deus que ele teria posteriormente. Você vê como era interessante Lutero. Lutero, ele tinha algo dentro dele que era mais ou menos assim. Ele, antes de se tornar monge, antes de entrar no mosteiro, ele já queria fazer tudo certo, tudo da melhor maneira. Ele era aquela pessoa que queria andar direitinho. Depois que ele se tornou, entrou no mosteiro e começou a viver a sua vida em favor de Deus, aquela coisa toda, Lutero praticamente a todo instante ele queria se confessar, não porque ele tivesse o desejo de ser mais santo do que os outros, mas é porque Lutero, lá dentro dele, ele não tinha paz. Ele dizia isso: eu prego, eu falo de Deus para os outros, mas aqui dentro eu não tenho paz, eu não sinto paz, eu não sinto tranquilidade. Então ele achava que o modo dele se sentir em paz, ter tranquilidade, era confessar os seus pecados, mesmo que fosse o mínimo, ele deveria confessar.
Mas não dava certo. Então Lutero aquilo foi crescendo dentro dele, e ele não foi entendendo. Ele falou: por que eu estou me relacionando com Deus, mas eu continuo com esse vazio, essa coisa dentro de mim? Eu não estou gostando nada disso. E aquilo foi incomodando Lutero cada dia mais e mais. Tanto que a maior felicidade dele foi quando ele chegou nesse mosteiro e ele pôde ver uma Bíblia completa e poder analisar, ler uma Bíblia completa. Hoje a gente tem a Bíblia completa na mão, né? A hora que quiser, do tamanho que quiser, do jeito que quiser. Aquela época não, o pessoal, até quem ia estudar no mosteiro não tinha a Bíblia completa. A pessoa era entregue para ela um livro da Bíblia, às vezes partes de um livro. Você vai estudar o livro de Gálatas, versículo 1 e 2. Você vai estudar o livro de Romanos, versículo 4 e 5. Então era muito difícil alguém ter a Bíblia completa em mãos para poder ler, estudar e analisar tudo aquilo. Mas a coisa vai mudar. Olha só o que acontece. Na providência de Deus, Lutero foi levado a visitar Roma. Afinal, contemplou à distância a cidade das 7 colinas. Com profunda emoção, prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Por um decreto recente, fora prometido pelo Papa certa indulgência a todos que subissem de joelhos a escada de Pilatos, que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Olha só que interessante. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, relatos dizem que Jesus, ao sair dali, ele desceu determinadas escadas. Roma mandou tirar aquelas escadas de Jerusalém do jeito que estavam ali e transportaram aquelas escadas para Roma. Tiraram de Jerusalém e transportaram para Roma. E lá naquele local, até hoje é assim, o pessoal sobe de joelhos, pagando promessa, fazendo promessa. Até parece que o Nordeste lá, né? O pessoal subindo escada para tudo que é lado. Então vem daqui, subindo e descendo aquela coisa. Na época de Lutero foi para Roma, saiu da Alemanha e foi para Roma, conhecer Roma. E nesse momento Lutero estava no meio desses daí, no meio da escada, no meio do povão. Aí de repente aconteceu uma coisa, aquela frieza, aquele nada que tinha dentro dele, aquilo mudou a partir desse momento. Quando ocorreu isso daqui, Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz, semelhante a trovão, pareceu dizer: o justo viverá da fé. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Lutero, a partir daquele momento, ele já estudava a Bíblia e ele ficou angustiado. Aí ele chegou à conclusão, porque ele ouviu essa voz que falava com ele, e diante daquela voz que falou com ele, ele pensou o seguinte: peraí, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelos meus atos, pelo que eu faço pelos outros, não, a salvação veio pela fé. E Lutero começou a se incomodar com isso, começou a estudar mais acerca disso e foi se aprofundando. E aquilo que era pequeno dentro dele foi crescendo, foi se tornando grande, aquela vontade de soltar o que tinha de dentro dele, aquela vontade de dizer o que ele pensava, que o Papa e muitas pessoas não chegavam à conclusão nunca. E parece que só ele enxergava aquilo. Depois
Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu da Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Olha só, dentro desse momento vai acontecer algo espetacular com Lutero. Lutero, ele resolve pregar, se torna monge, né? Entra nos caminhos de Deus, e naquele instante Lutero começou a se destacar como pregador lá na igreja de Wittenberg. Diante disso, existia um príncipe que acabou se tornando amigo de Lutero, Frederico Sábio. Frederico Sábio queria montar uma universidade na cidade, e essa universidade ele começou a escalar vários professores. Entre esses professores, ele resolveu chamar Lutero, e Lutero iria lecionar a parte de interpretação da Bíblia e alguns livros que deveria fazer ali. Lutero começou, lógico, para você ser professor, você precisa estudar profundamente a sua matéria, para você passar a matéria para os alunos. E Lutero começou a estudar a Bíblia tão profundamente, analisar de maneira tão profunda a Bíblia, e lógico, por ser professor, isso era entregue para ele de graça. Outros não podiam, mas para ele era entregue, para ele poder lecionar. Então Lutero começou a entender mais a Bíblia, começou a entender um pouco mais do que a Bíblia falava, e ele se tornou um grande doutor nesta universidade. Diante disso, nós vamos ver que a igreja trabalhava com um ponto que deixava Lutero muito chateado. É o que a gente chama de indulgências. Indulgências era um comércio com a fé, era um comércio com coisas religiosas, com relíquias religiosas. Eu chegava perto de você, vendia para você um pedaço de madeira, dizendo que era a cruz de Cristo, e você me pagava por isso. Vários bispos vendiam partes de roupas, dizendo que era dos apóstolos, falando que era de Cristo, e outros ornamentos mais. Vendiam lotes no céu, vendiam vários papéis que, de acordo com o que você pagasse, você recebia uma quantia enorme de perdão. Então, quer dizer, era uma coisa terrível, né? Eles não chegaram ao ponto ainda de vender lencinho suado, né? Não chegaram ao ponto de vender sal grosso, óleo de Israel. Não, isso vai acontecer mais na frente, tá bom? Mais na frente isso vai acontecer. Mas aqui eles já aprontavam dessa forma. E Lutero ficou chateado com isso. Ficou muito chateado com isso. E como é que esse negócio de indulgência começou na Alemanha? Isso já existia pela Europa, mas na Alemanha teve início aqui com Lutero. Por causa de quem? Por causa desse sujeito aí, Albert von. Albert von era um bispo que existia na Alemanha. E esse Albert, o que acontecia com ele? Ele sabia alguma coisa de Bíblia? Ele não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de Deus. Porque nessa época, se você fosse padre, se você fosse bispo, arcebispo, você tinha uma posição religiosa, mas você tinha uma posição política. Então você tinha o respeito de muita gente, você era como se fosse um deputado, um senador. Então você tinha o respeito religioso e político. Aí esse sujeito e a família dele queria que o poder dele aumentasse, e queriam que ele deixasse de ser bispo para se tornar arcebispo. Então ele ia ter mais poder, ia se tornar mais forte ainda. Mas só que para se tornar arcebispo, esse sujeito não tinha idade. A idade para se tornar arcebispo seria acima de 70 anos. E ele tinha 57 anos. Então ele ainda era novo.
Então resolveram ir até o Papa da época, que era o Papa Leão X, conversaram com o Papa, e naquele instante o Papa falou: não tem problema, a gente releva essa idade dele, dá o título de arcebispo para ele, mas a igreja exige uma quantia por isso, e não é uma quantia baixa. Essa família resolveu então fazer o quê? Resolveu falar com os bancários da época, que eram judeus. Pediram dinheiro emprestado. E ao pegar o dinheiro emprestado, foram até Roma e compraram o título de arcebispo do Albert. Quando compraram o título, eles ficaram felizes. Mas depois de alguns meses ficaram tristes, porque eles lembraram que o dinheiro era um empréstimo. E eles tinham que pagar o empréstimo. E agora? Eles não tinham dinheiro para pagar o empréstimo. Resolveram fazer o quê? Fizeram um acordo com o Papa e resolveram vender indulgências na Alemanha. Com essa venda de indulgências na Alemanha, havia venda de indulgências em toda a Europa. Metade do dinheiro ficava na região e a outra metade ia para Roma, para o Papa. Então, diante daquela decisão, resolveram vender indulgências. E quem era o cara para vender indulgências? Era esse daqui, Johann Tetzel. Ele sabia vender indulgências. Esse homem chegava em todas as cidades e ele só precisava de 3 dias numa cidade. Ele chegava no primeiro dia na cidade, na porta da cidade, na entrada da cidade, e ele fazia uma primeira pregação. A primeira pregação dele era sobre o purgatório, chamando a atenção das pessoas. Seu parente está lá esperando se vai ser salvo ou se vai para o inferno. O purgatório é um local onde a gente decide a salvação ou a condenação. E fazia essa pregação. No segundo dia ele ia na praça principal da cidade e fazia a pregação sobre o inferno. Deixava todo mundo com medo. Então todo mundo via aquela situação, ficava atemorizado. Ele dizendo: seu parente pode ir do purgatório, pode ir para o inferno. O inferno é um local assim, assim, tem um capeta que é assim, 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 e assustando o povo. Aí no terceiro dia ele fazia a sua pregação lá dentro da igreja e pregava sobre o céu e sobre as maravilhas do céu. E dizia que existe salvação para aquele que está no purgatório. Existe salvação para você que ainda não saiu daqui e está vivo. Existe salvação. E como é a salvação? Comprando indulgências. Então muitos chegavam e pagavam. Essa caixinha que você está vendo ele segurando aí, existiam milhares, não eram centenas, milhares de caixinhas dessas, que iam cheias de moedinhas de prata, de ouro, de bronze, só de pessoas que compravam indulgências para salvar os seus familiares. Tinha até uma musiquinha que eles cantavam na época, que quando a moedinha entrava na caixinha de indulgência ali, batia tim-tim lá embaixo. Você ouviu isso? A alma do seu parente já estava no céu, já estava convicta. Então esse homem era o cara. Mas só que aqui na cidade alemã de Wittenberg foi diferente. Não deu certo. Sabe por quê? Porque um dia antes de Tetzel chegar, Lutero sabia, e Lutero fez as 95 teses. Quando Lutero fez as 95 teses, ele já colou ali na praça principal para todo mundo ver isso. Então, quando esse homem foi fazer as pregações, foi fazer acerca da venda de indulgências, não deu tanto lucro, porque muita gente leu o que Lutero escreveu, que Lutero falou duramente nas 95 sobre a indulgência. Então, diante daquilo, Lutero atrapalhou o trabalho do arcebispo e desse sujeito aqui. O arcebispo, com raiva, fez o quê? Foi contar para o Papa lá em Roma que tinha alguém que estava atrapalhando
os trabalhos. Aí olha só o perigo que deu aqui. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem bem. A igreja de Roma negociava com a graça de Deus, com a alegação de levantar fundos para a edição da igreja de São Pedro em Roma. Publicamente se ofereciam à venda de indulgências por autorização do Papa. Já Lutero expunha o caráter ofensivo do pecado, ensinando ser impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir do castigo. Lutero tornou claras e populares suas ideias quando escreveu suas 95 teses contra a venda de indulgências. E foi aqui, na porta dessa igreja, que no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou as suas 95 teses. Pastor, por que ele fez isso? A história é interessante, cheia de detalhes, mas resumindo, havia um indivíduo chamado Albrecht von Brandenburg. Ele já era bispo de Magdeburgo. E ele conseguiu a oportunidade de comprar também o arcebispado de Mainz. Mas ele não tinha dinheiro para pagar Roma por esse ofício, porque Roma exigia um preço bem elevado. Então ele conseguiu em Augsburg, junto à família Fruga, que era muito rica, um empréstimo. Só que ele deveria pagar de volta esse empréstimo feito. Consequentemente, ele conseguiu um eloquente vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel. E esse Johann Tetzel andava pela região vendendo indulgências e com o lucro conseguido ajudaria, logicamente, a Albrecht von Brandenburg de conseguir os recursos para pagar o seu novo arcebispado. Quando esse Tetzel veio não muito distante dessa região aqui, pessoas compraram as indulgências. E Martinho Lutero, tentando levar as pessoas que escutavam os seus sermões a uma vida moral e espiritual mais elevada, esses ébrios e indivíduos com uma vida moral baixa diziam: não, eu não preciso mudar a minha vida, porque em realidade eu já tenho uma indulgência que eu comprei de Tetzel. E aí ele percebeu a dificuldade que havia. No dia 1º de novembro de 1517, muitas pessoas viriam aqui para Wittenberg para ver as relíquias que existiam aqui. E no dia anterior a essa visita, porque muitas pessoas viriam, Lutero decidiu afixar as suas famosas 95 teses contra o tráfico das indulgências. Algumas pessoas dizem que são teses sobre justificação pela fé, não, contra o tráfico de indulgências. Mal foram afixadas em Wittenberg, as teses ecoaram por toda a Alemanha, despertando a nação da inércia e fazendo estremecer na base o velho edifício de Roma. Escritas originalmente em latim, foram traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Uma cópia foi entregue ao Papa por Albert von Brandenburg e a crise explodiu. Por causa da posição defendida por Lutero em suas 95 teses, ele recebeu uma intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de terror seus amigos. Sabiam perfeitamente o perigo que o ameaçava. A corrupta cidade de Roma, já embriagada com o sangue de muitos mártires, poderia fazer mais um. Os amigos de Lutero tinham medo que Lutero fosse até Roma para ser questionado pelo Papa, porque ali ele poderia ser morto. Então falaram: não, em vez de você ir lá, mande que eles venham aqui na Alemanha e questionem você aqui na Alemanha. Os amigos de Lutero protestaram contra sua ida a Roma e requereram fosse ele interrogado na Alemanha.
mais seguro para Lutero. Não era tão seguro não, mas era mais seguro do que Augsburgo foi a cidade determinada para o local do processo. Para aqui Lutero veio a pé. Seus amigos orientaram: Lutero, não vai. A intenção era prendê-lo e matá-lo. Mas a sua resposta foi: aquele que deve estar disposto a pregar Cristo para o mundo deve estar pronto para a morte a qualquer momento. Lutero não se importava, se tivesse que morrer, ele morreria. O importante dele era pregar o que ele confiava e o Evangelho. Já estava excomungado, a igreja já tinha jogado ele ao léu. Falou: agora eu vou arrebentar. Porque Lutero, de início, ele não queria se separar da igreja. Lutero ele só queria falar contra as indulgências. Vamos mudar isso daqui não está certo. Só que a igreja começou a ficar tanto contra ele, que Lutero foi ficando com raiva. Aí de repente a igreja excomunga ele, joga ele para escanteio e fala: agora vocês vão ver, agora eu vou arrebentar. E arrebentou mesmo. A notícia da chegada de Lutero aqui a Augsburgo trouxe grande satisfação aos representantes do Papa. Eles queriam que Lutero se submetesse e cedesse em todos os pontos sem argumentação. Mas Lutero argumentou: mostre-me aonde está o meu erro e eu voltarei atrás. Dizer que Lutero estava errado. E Lutero toda vez dizia a mesma coisa: me mostra, está aqui a Bíblia, me mostra da Bíblia o que eu estou fazendo de errado. Se eu estiver errado aqui dentro da Bíblia, me mostre que eu mudo os meus pensamentos. Ninguém conseguiu provar nada. Isso deixava eles com raiva, porque muita gente começou a ficar do lado de Lutero. A igreja acaba fazendo isso daqui, ó. Fora designada para constranger Lutero com relação à sua posição, caso ele permanecesse firme. A comitiva deveria prescrever da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos que estivessem ligados a ele. Todo mundo que se unisse a Lutero seria excomungado e retirado da Alemanha. Os inimigos de Lutero fizeram tudo para que ele voltasse atrás. E finalmente o ameaçaram dizendo que ele deveria então se retirar ou seria levado a Roma. Silenciosamente Lutero então saiu do recinto. Naquela mesma noite, aconselhado por alguns amigos, ele tomou um cavalo e fugiu aqui de Augsburgo. Quando os inimigos de Lutero menos perceberam, ele já estava fora da cidade e a salvo. Como um pássaro, havia fugido da armadilha dos seus inimigos. Lutero ele não fugiu. Lutero ele foi sequestrado. Lutero, depois que terminou essas reuniões, ele saiu ali do local, dessa igreja aí que nós estamos vendo. Quando saiu, ao andar pelo caminho, passaram 2 homens de cavalo, agarraram Lutero, amarraram, colocaram capuz na cabeça dele e fugiram com Lutero. De repente Lutero se viu aonde? Lutero se viu lá no castelo daquele amigo dele que resolveu formar a universidade, Frederico Sábio, que a gente mostrou aqui a foto no início. Então Frederico, sabendo que Lutero iria ser morto, mandou sequestrar Lutero e levá-lo para o castelo dele. E lá nesse castelo ele rapou a cabeça de Lutero. Lutero ficou careca, vestiu no Lutero umas roupas de cavaleiro, e o Lutero fingiu ser cavaleiro ali naquele castelo. E nesse castelo é que Lutero vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, tá certo? E fazer canções maravilhosas como o Castelo Forte ao Nosso Deus. Então ele sofreu um sequestro, mas um sequestro bom, né? Aí a igreja principal de Wittenberg, essa igreja que Lutero pregava, por dentro ela é linda, quer ver?
festival aqui de Wittenberg, onde Lutero pregou inúmeras vezes. Daquele lugar, Lutero pregou sermões poderosos sobre temas bíblicos, sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas, e a luz do Evangelho se difundiu aqui de Wittenberg para toda a Alemanha e para muitos outros países. Os seus sermões tinham uma vitalidade, porque Lutero tinha uma preocupação muito grande. Como pode o pecador injusto, indigno, morto em delitos e pecados, se tornar aceitável diante de Deus? E ele compreendeu que isso só poderia ser possível através da graça de Deus. A justiça de que fala a Epístola aos Romanos não é o conceito tradicional, o conceito de dar a cada um o que ele merece, e sim é uma justiça salvífica. Deus, sendo justo, ao mesmo tempo, por sua graça, consegue justificar o pecador e desta forma torná-lo aceitável diante de Deus. Lutero chega a dizer que quando ele compreendeu essa verdade de que a justiça de Romanos é a justiça salvífica e não punitiva meramente, aquilo foi para ele como abrir os portões do paraíso. Ele teve um novo vislumbre, uma nova compreensão do que representa o Evangelho da graça de Deus. Para Lutero, a justiça de Deus não era para punir, a justiça de Deus é para salvar. Porque a gente vive num mundo onde todo mundo já está punido, já está nas mãos de Satanás. Então a justiça de Deus é feita para tirar você da mão de Satanás e salvar a sua vida. A Igreja Católica pregava o contrário disso daí. E muitos das pregações de Lutero se transformaram em livros. E esses livros se espalharam por toda a Alemanha e pelo mundo, pelo menos na Europa nessa época. Lutero, depois que saiu do castelo, ele veio morar aqui. Hoje essa casa é um museu. Olha o tamanho. É um mosteiro. Era um mosteiro na época. Essa daí é a Catarina von Bora. Catarina von Bora foi esposa de Lutero. Lutero certa vez foi no convento, pregou para alguns padres, freiras, e eles resolveram sair do convento. Quando saíram do convento acompanhando Lutero, Lutero vira para aquelas pessoas e diz: ó, por que vocês não se casam? Vocês estão tudo doidas para casar, mulherada tudo com vontade de casar, os homens tudo com vontade de casar, por que vocês não casam? E eles casaram. Padre casando com freira, freira casando com outro irmão, tal, e todos se casaram com a bênção lá de Lutero. Só que essa Catarina, ela não se casava, aparecia pretendente para ela, dizia: não quero. Parecia outro pretendente bonitão, alemão, do olhão verde, fortão, não quero. Ela não queria porque ela era afim de quem? Do Lutero. Ela estava de olho no Luterão. Pois é. Então ela, afim do Lutero, Lutero descobriu isso. Quando Lutero descobriu, virou para ela e falou assim: minha querida, eu não quero me casar, não é porque eu não queira, eu não quero me casar porque eu sei que a Igreja Católica está me perseguindo, de uma hora para outra eu vou morrer, e quem estiver do meu lado vai sofrer, porque o marido ser assassinado de uma hora para outra. Ela falou: de jeito nenhum, eu fico com você, a gente serve a Deus, se você morrer eu morro junto, nós vamos junto para o céu e vamos fazer a obra de Deus. Lutero virou para Catarina: vamos embora, e falou: é verdade? Ela é, então vamos embora para casa. Levou para casa, casou, tiveram um monte de filhos, tiveram 6 filhos, 2 morreram. Lutero não brincava não, meu filho. Estamos aqui no local do antigo mosteiro de Wittenberg, onde Lutero foi monge
professor da universidade, e se hospedava nesse local. Além disso, depois de casado com Catarina von Bora, ele continuou residindo nesse mesmo local. É interessante que, com o surgimento da reforma aqui em Wittenberg e o trabalho de Lutero e seus demais companheiros, os conventos e mosteiros foram abertos e as freiras encorajadas a casar. Uma por uma delas casaram. Mas Catarina von Bora não aceitava casamento. Havia uma proposta para alguém, não casava, e outra também não. E finalmente Lutero descobriu que ela gostava realmente dele. Lutero respondeu que, em realidade, ele não tinha nenhuma intenção de casar, porque ele era um indivíduo já com problemas com a Igreja Católica, excomungado, sujeito a morrer a qualquer momento. Finalmente, ele consentiu. Ela disse: não há problema. E então, no dia 6 de junho de 1525, os dois casaram e, posteriormente, então, houve até a celebração naquele mesmo mês da festa de casamento. O casal teve 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. E eles viveram aqui nesse local até o final da vida de Lutero. Aí a igreja, o local onde Lutero nasceu, e por incrível que pareça, é o local onde ele vai morrer também. Lutero nasce aí e morre também na mesma região. Essa é a igreja de Santo André. Nessa igreja Lutero fez os últimos sermões da sua vida. Lutero, ele morreu de AVC. Essa igreja é muito importante pelo fato de Lutero ter passado seus últimos dias aqui. Ele chegou para ajudar a resolver um problema no contato local, onde haviam desavenças eclesiásticas e educacionais. Ele chegou aqui no dia 28 de janeiro de 1546. E aqui ele esteve tentando ajudar a resolver os problemas, mas ele já se sentia um pouco fraco. Mas o importante dessa igreja é que ele pregou do púlpito no qual nós iremos agora. Como é que era? Os púlpitos eram um local estreito, o pessoal subia nas escadas, ficava no local alto. Não tinha cadeiras, o povo sentava no chão. Ou ficava em pé. Aqui nesse púlpito no qual nos encontramos, Lutero pregou seus 4 últimos sermões. Isto foi a culminância de uma carreira como pregador por décadas. Os sermões de Lutero contribuíram significativamente para mudar a história do cristianismo e do próprio mundo. Próximo da sepultura de Lutero, temos a sepultura do Dr. Philipp Melanchthon, o mais importante amigo e colaborador de Lutero na reforma aqui na Alemanha. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1560, deixando um legado muito importante para o cristianismo. Foi ele o que redatou e apresentou em Augsburg a famosa Confissão de Augsburg. Muitas vezes quando Lutero desfalecia, falava assim: eu não quero mais continuar, eu não estou aguentando mais. Esse amigo dele, Filipe, era um sujeito que agarrava Lutero e falava: vamos lá, rapaz, não é assim não, vamos avante, Deus tem algo na nossa vida, Deus quer fazer mais. Então por isso que é sempre bom a gente estar perto de alguém que tenha a unção de Deus, que não vai te derrubar, faz erguer você no momento que você está mais
debilitado, né? E esse homem ajudou muito. E a história não fala muito acerca dele, né? É um grande colaborador de Lutero, mas o grande homem da reforma aqui na Alemanha foi, sem dúvida, Martim Lutero. Aí é o túmulo do amigo dele, Filipe. E ali o túmulo de Lutero. Nós estamos aqui diante da sepultura de Martim Lutero, que faleceu em sua cidade natal, Eisleben, no dia 18 de fevereiro de 1546. O seu corpo foi trazido aqui para Wittenberg, e aqui se encontra a sepultura desse grande herói da reforma do 16º século. De tempos em tempos, Deus levanta homens extraordinários para levar avante a sua obra. Martim Lutero é um claro exemplo disso. Alguém que dedicou a sua vida em prol da verdade que descobriu na palavra de Deus. Que possamos hoje imitar o exemplo desse homem e de tantos outros, que sendo fiéis à Bíblia Sagrada, foram pessoas preciosas com a mensagem do seu tempo e assim levaram avante a obra de Deus. Pequenininho aquele túmulo, né? Parece que nem cabe no pé. É porque naquela época eles enterravam a pessoa, depois que enterravam, esperavam alguns meses, aí ao término desses meses, a pessoa era desenterrada e retirada os ossos e colocada num novo túmulo. Então ali estão os ossos de Lutero, por isso um túmulo menor, né? Eles faziam muito nessa época. Só para finalizar aqui, meus irmãos, por que o negócio deu tão certo com Lutero? Por que a coisa foi muito bem? Por causa disso daqui, ó. Muitos, como John Hus, Wycliffe, tiveram seus momentos também, mas eles não tiveram essa ajuda aqui. Lutero, Deus providenciou tudo tão bem, que na época da reforma protestante, na época de Lutero, surgiu esse sujeito aqui, porque na Europa o que acontecia? Todos os livros, tudo era copiado, era manuscrito, tudo feito à mão, até a Bíblia. Mas nessa época, por incrível que pareça, no século XV, surgiu um alemão chamado Gutenberg. E Gutenberg inventou a imprensa. E ao inventar a imprensa, olha o primeiro livro que ele fez impresso, a Bíblia, 180 exemplares. Então, com a imprensa ficou mais fácil você divulgar, multiplicar. Prensavam mensagens de Lutero e outras coisas, mas transformavam em livros e espalhavam isso por toda a Alemanha e toda a Europa. Então, o que ajudou muito Lutero foi porque nessa época a imprensa foi inventada e Lutero se aproveitou dessa tecnologia para divulgar as suas ideias. Tá certo? E aqui a gente vê que através de Lutero vão vir outros também reformadores. Mais na frente nós vamos ver com o pastor Gideon Júnior, né? Calvino, Zwingli, muitos outros. Consequências da reforma, nós vamos ver mais na frente. E lógico, agradecendo a Deus por esse homem que deu um pontapé não inicial, mas diante daqueles que deram início, ele deu uma sequência muito forte, que fez com que o Evangelho crescesse e se tornasse um esplendor, uma luz grande brilhando no meio das trevas. E hoje, querendo ou não, nós somos herança disso daí. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido direitinho a história do Lutero. Eu tentei pegar vários pontos aqui para você entender, da infância até a sua velhice. E esse homem a todo momento foi usado por Deus e teve o seu caminho trilhado e preparado para ser o que ele se tornou ali no futuro, na frente, né?
Deus abençoe a todos. Amém.